Bom pessoal, e aí, tudo bem? Hoje iremos falar um pouco sobre o que é radiologia. Bom, para iniciarmos sobre esse assunto, a gente precisa lembrar que os raios-x foram descobertos em 8 de novembro de 1895 por um físico alemão chamado Wilhelm von Röntgen. Bom, ele estava em seu laboratório fazendo algumas pesquisas, como de rotina, e ele percebeu uma certa luminescência em uma placa. Entretanto, ele continuou pesquisando sobre essa certa luminescência até que descobriu um fenômeno físico. Como ele não sabia como chamar esse fenômeno, ele definiu como raios X. Esse raio-x, por sua vez, foi aplicado à medicina 3 meses após a sua descoberta. Logo, em 1896, já teve início da aplicação dos raios-x para a área do diagnóstico por imagem. Um pouco mais de um século se passou, e daí naquela época não existia todas as ferramentas que os equipamentos eletrônicos permitiam que a gente pudesse realizar imagens com alta qualidade. Entretanto, algumas técnicas elas foram sendo aprimoradas, outras técnicas elas foram criadas, como por exemplo, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, especialidades médicas com técnicas de SPECT e PET, que abrange a especialidade de medicina nuclear. Enfim, os equipamentos tecnológicos ao longo deste século, um pouco mais de um século, passou por várias tecnologias. A tomografia computadorizada é uma técnica recente. Ela foi criada na década de 1970 por um engenheiro chamado Sir Godfrey Hounsfield. Foi ele quem deu o início das aquisições de imagens axiais, onde naquela época já se podia observar e estudar a anatomia, bem como a fisiologia do corpo humano através das imagens médicas no qual eram adquiridas. Entretanto, estes equipamentos também passaram por atualizações, onde seus equipamentos eles foram melhorados para fornecer um diagnóstico mais preciso, fornecer imagens com alta qualidade, bem como um número de imagens com maior detalhe. Entretanto, a radiologia é o estudo das radiações ionizantes e não ionizantes. Existem técnicas de diagnóstico que utilizam radiação ionizante, como por exemplo, tomografia computadorizada, e técnicas que utilizam radiação não ionizante, a exemplo de ultrassom, bem como ressonância magnética. Bom, essas técnicas, por sua vez, são técnicas específicas, onde cada técnica vai estudar uma parte específica anatômica ou de fisiologia do corpo humano. Por exemplo, tomografia computadorizada visualiza e estuda melhor as partes anatômicas, as estruturas do corpo humano. E existem várias técnicas de diagnóstico por imagem que vão dar a possibilidade de estudar uma parte específica do corpo humano. Bom, existem técnicas que são minimamente invasivas, com imagens em tempo real, a exemplo da hemodinâmica, que é radiologia intervencionista. Existe a possibilidade de realizar exames com contraste para visualizar estruturas, onde pelo método convencional não é possível. Enfim, existem diversas técnicas voltadas para a área de radiologia médica, tá? Entretanto, a radiologia ela se estende um pouco mais. Temos radiologia veterinária, radiologia odontológica, radioterapia, radiologia industrial, enfim, existem vários outros campos onde o estudo das radiações elas são aplicadas no dia a dia. Bom, as curiosidades, por sua vez, elas agregam alguns pontos positivos à área da radiologia, como por exemplo, a remuneração salarial, a carga horária de trabalho, bem como o tempo de contribuição. Por exemplo, o salário de um técnico, de um profissional das técnicas radiológicas, é baseado em 2 salários mínimos, mais 40% devido à insalubridade por trabalharmos com radiação ionizante. É um risco físico. O tempo de contribuição, por sua vez, é de aproximadamente 25 anos, bem como a carga horária de trabalho semanal, que é por volta de 24 horas semanais e que daí fica a critério da empresa, da instituição que você está fornecendo o serviço de adequar se você vai ser plantão de 24 horas, se você vai ser 2 plantões de 12 horas ou vai ser diarista, fracionar as 24 horas pelos dias da semana a serem trabalhados. E daí você pode ter até mais de um emprego, dependendo da disponibilidade do seu horário de se locomover entre um emprego e outro.
E daí você ter disponibilidade mais livre de você poder fazer outras coisas da sua vida. Enfim, existe ali uma flexibilidade melhor entre os seus horários. Bom, esse foi mais um vídeo do canal Radiologando. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa um like, compartilha para os seus amigos e não esqueçam, ative as notificações para se manter bem atualizado. Valeu? Falou! Diagnóstico por imagem. Onde pode-se fazer imagens. Este equipamento. Não, pausa não. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vou te avisar. Dirige no meu carro.